bem-vindos ao Barzinho Nerd. Hoje é dia de falar do grupo de desajustados mais queridos da Marvel. Então puxa uma cadeira, senta aí com a gente e bora conversar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Fala pessoal, eu sou o Werner. E como é bom estar vindo aqui falar de uma produção da Marvel e estando feliz depois de ver, porque as outras não tava aquela coisa, né? E aí galera, eu sou o Luan. E não se preocupa porque esse início vai ser sem spoilers. Aí quando tiver spoilers a gente avisa antes, fechou? Mas antes de qualquer coisa a gente te pede para dar like nesse vídeo, senão você acaba esquecendo, hein? E isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então ajuda bastante o canal. Esse aí, o seu apoio ajuda muito o canal para a gente continuar trazendo vídeo aqui toda semana sobre os mais variados assuntos nerds. Bom, e aí pessoal, eu posso falar por mim que eu gostei muito do filme. Eu achei o filme muito bom, muito legal. E fazia tempo que eu não ia no cinema ver um filme da Marvel e saía assim, nossa, esse filme eu gostei mesmo. Então eu já falo, para mim vale a pena, eu gostei. E você, gostou do filme? É o que, tipo, o problema é que, assim, tá muito dentro da minha expectativa. Uhum. Ele não excedeu as minhas expectativas. Mas a minha expectativa tava boa, porque os filmes do Guardiões da Galáxia são bons. Então, e aí a gente já vê assim que o James Gunn conseguiu manter uma qualidade Manter a na qualidade. trilogia, Não né? é que nem Thor que fica... Fica naquela montanha russa, né? Ou então até o próprio Homem de Ferro, né? Que tem uns filmes bons, aí chega no terceiro ele dá umas derrapadas, não consegue manter aquela qualidade entre todos os filmes. Uhum. Eu acho que para quem não, para quem está assistindo esse vídeo antes de assistir o filme, a gente pode falar que o Guardiões da Galáxia Volume 3, ele é também divertido assim como os outros, só que ele tem um tom De bem drama um pouquinho maior. tom de drama maior, ele é mais violento, né? Ele chega no limite ali que o PG-13 pode deixar, né? Que a classificação livre pode deixar. Porque as lutas elas são realmente muito mais violentas e assim, tem umas horas lá que tá cortando uns bichos ao meio, só que são robôs, então por isso que não dá problema, né? É que nem o sangue na Escarlate, no filme do Sam Raimi, que na verdade é óleo. Sim, eles usam esses artifícios aí pra poder, tipo assim, não deixar o filme violento, a gente sabe que ali representa o sangue, o que representa sendo uma pessoa cortada ao meio, só que eles não, Só que é é um robô, robô, é então. o óleo, então aí tudo bem. Fica no limite, assim, realmente, e o tom do filme, ele muda muito em relação, principalmente ao primeiro, né, que tem um clima muito descontraído. É Esse, verdade. esse filme já tem um tom de urgência, né, o tempo Sim, todo, né? sim. A gente depois fala melhor na parte com spoilers. Dessa vez não se vence na base da dança. Não dá. Apesar que tem dança, né? Mas assim, é, o filme ele realmente tem esse tom muito mais sério. Ele tem as piadas, só que não é toda hora, né? Então assim, eles é bem Bem dosado dosado, isso. assim. E as piadas fazem sentido para os personagens, né? Cada personagem com a sua personalidade, é o Drax sendo o Drax, Amantes sendo Amantes, Uhum, e aí esses personagens que já são engraçados continuam engraçados. mas não é aquela forçação de barra, não é nada tipo estilo Thor, Amor e Trovão, não. Que na hora de um momento dramático vem uma cabra, né? Nossa. E assim, uma coisa que eu achei assim muito bacana do filme no geral foi que o James Gunn conseguiu dar um encerramento para todos os personagens, né? Assim, que foi coerente, né? Cada personagem teve um desfecho. O bom também é que ele soube dosar muito bem o tempo de tela dos personagens ali, né? Em tratando de filme de equipe, isso é muito bom, Uhum. porque na DC tivemos exemplos horríveis de filmes de equipe, Até na né? Marvel a gente já teve alguns assim. Por exemplo, apesar de eu gostar do filme como um todo, o Eternos, Uhum. mas ali você vê que o tempo de tela ali não é tão bem dosado, né? Então alguns personagens ali ficam muito apagados. Uhum. Eu acho que o Guardiões da Galáxia ele conseguiu dar
dá o valor para cada personagem tem o seu momento de brilhar ali, né? Sim. Tem um destaque, uma importância. E isso aí é difícil fazer apesar de ser um filme, né, de mais de 2 horas, mas é difícil de você conseguir dosar isso também, né? Outra coisa que eu gostei bastante também foram as cenas de ação. Eu achei elas muito legais, bem coreografadas. A dinâmica entre eles é muito boa, né, cara? Sim. Não fica o tempo todo, a personagem não fica o tempo todo dando aquela chave de perna no pescoço de alguém, né? Que isso tinha virado meio que um padrãozinho, né? Toda vez que tinha um filme, uma personagem feminina, ela dava uma chave Aquela de chave de perna, perna lá, né? né? No pescoço de alguém, e dessa vez não, a Gamora. A Gamora, Gamora. a Mantis e a Nebulosa, as três têm estilos de luta completamente diferentes, né? Sim. E eu achei muito bacana essa coisa que mostra que eles realmente são uma equipe, porque essa dinâmica entre eles lutando também é muito boa, né? Eles têm durante o filme tem várias desavenças entre eles, então dá aquele clima muito família, né? Eles realmente são uma família que ficam discutindo e brigando e um xingando o outro, né? Mas ao mesmo tempo eles se importam uns com os outros. Sim. Mas aí uma coisa que é bacana é isso, na luta você vê que eles são muito entrosados. Até muito, eu achei até mais entrosados que os Vingadores, por exemplo, né? Sim. Eles enquanto equipe são equipe. Acho que uma outra coisa que é interessante, né, que quando a gente vai falar de desenvolvimento de personagem e tal, de vez em quando acontece daquela coisa de um personagem não mudar durante a trama, né? E eu acho que nesse filme a maioria dos personagens tem meio que um arco ali, né, durante o filme. Sim. Eu acho que todos, né, acho assim que tem pelo menos alguma mudança, alguma. Tem o arco do herói, né? O mito do herói que sai para a aventura e tem que no final da aventura tem que Tá estar diferente do que. transformado, né? Todos acabam tendo um pouco disso. O que também é difícil, né? Você conseguir fazer isso com vários personagens durante o filme, né? Sim. Cara, o James Gunn, a Marvel perdeu um puta de um diretor, viu? Diretor e roteirista, E né? roteirista, é verdade. Diretor e roteirista. E eu queria saber o que você achou do vilão. Ou dos vilões, né? Cara, dando uma olhada antes, né, assim, na nossa preparação, né, fazendo os shorts e tal, e dando aquela lidinha, mais ou menos, eu confesso que eu esperava mais. Dos dois vilões ou só do Adam Warlock? Não, do Alto Evolucionário também, eu esperava. Mas assim, o cara que fez o Alto Evolucionário, o cara deu a alma ali, né? Não, eu também achei assim. Eu achei que ele poderia ter um nível de poder maior, mas assim, ele como vilão é pra mim o mais cruel que já apareceu na Marvel, né? De certa forma, uma coisa ele conseguiu, ele destruiu o mundo. Mas uma coisa assim, diferente de outros vilões, como o Thanos, o Loki, ou então talvez o Killmonger, né, que são vilões queridos do público, que a gente começa a entender um pouco com o vilão, ver um pouco a visão dele e até se afeiçoar de certa forma. Esse não. Esse você, tipo, você só tem desprezo por ele. O tempo todo ele fica maquinando demais as maldades. Ele é o Não, cientista maluco da Marvel. Ele quer fazer experimentos, e não tá nem aí para as consequências disso em relação aos outros. isso aí tá no trailer, não é spoiler ainda. Isso é só ele. E eu acho que eu até comentei assim que o James Gunn conseguiu fechar muito bem a trilogia. Será que a gente já pode considerar como a melhor trilogia da Marvel? Pô, cara, eu não tinha pensado nisso não, mas Cara, pra mim é a melhor trilogia da Marvel. é. E eu quero que você comente aí se você concorda com a gente, né? Tem outras boas trilogias também, como por exemplo Capitão América, que eu gosto bastante, Mas Capitão mas América no Guerra Civil dá uma caidinha, igual no
Homem de Ferro O também. Homem de Ferro também, o terceiro é meio caído. Mas o do James Gunn, né, Guardiões da Galáxia, mantém, né? Mantém. Apesar de algumas pessoas não gostarem do 2. Eu particularmente gosto. Mas assim, eu acho que ele mantém muito bem o nível do filme, os personagens, né? Eles são coesos, né? Você vê que tem um desenvolvimento de cada personagem nos filmes, mas também tem aquele desenvolvimento geral deles, né? Os personagens se mantêm coerentes ao que eles são. Sim, sim. E é isso, né? O James Gunn conseguiu pegar personagens que ninguém conhecia, que tinha 3 fãs. Os fãs de Guardiões da Galáxia antes do James Gunn eram 3, né? E ele conseguiu fazer os Guardiões da Galáxia serem mainstream, as pessoas se importarem. Muita gente chorou no cinema, né? E assim, realmente tem cenas bem emocionantes. Eu vi muita gente rindo no cinema. Não, tem várias cenas engraçadas, mas tem cenas que você fica, aí deu uma... E Mas conseguiu assim, fazer a melhor trilogia da Marvel com os personagens totalmente desconhecidos, né? Quem diria que você ia ficar lá torcendo por um guaxinim, por uma árvore falante, que só fala eu sou Groot, né? E acho que é pra gente comentar um pouco mais, querendo ou não, a gente já tem que começar a entrar na parte de spoiler, né? Antes de você sair ou de continuar aqui com a gente pede que você se inscreva no canal. É uma ação muito simples, mas que ajuda demais no engajamento, na divulgação e para o canal crescer. A gente quer construir aqui a maior e melhor comunidade nerd do mundo. Então, dê seu apoio, clica no botãozinho aí de se inscrever e ajuda a gente. E ativa o sininho, viu? Não se esqueça, que aí sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Isso aí. E agora, para começar a parte com spoilers, eu queria referenciar um vídeo, o último vídeo que a gente lançou sobre o Guardiões da Galáxia. E a gente afirmou que alguém ia morrer. E não. Erramos. Ninguém morre, cara. Tipo, no trailer deixa entender que um monte de gente vai morrer. O próprio James Gunn ficou dando esse bait o tempo todo. E, pelo menos como eu tava realmente acreditando que pelo menos um personagem ia morrer, cara, eu fiquei... Isso criou em mim durante assistindo o filme. Eu ficava assim, nó, ele vai morrer. Ah, não, morreu não. Nu, agora vai morrer. Ixi, não tem jeito. E aí eu fiquei nessa o tempo todo, cara. Eu falei assim, realmente o James Gunn criou esse medo de perder um personagem nesse filme. Mas eu confesso que quando eu tava assistindo, eu fiquei... Quando o filme começou, o estilo dele, assim, eu pensei, pô, cara, não tá com cara de ser filme que alguém morre no final? Você achou isso no início? No início, assim, tipo X-Men 3. X-Men 3 já começa meio assim, de um jeito que Você acha que no final vai ter alguma... vai ter mortes importantes. Bem, tem um bocado de morte, mas a maioria delas são robôs, são criaturas que não interessam pra gente? sintéticas que não interessam. Mas assim, eu achei que foi legal isso que... acho que no primeiro filme, eu não pensava que ninguém fosse morrer. Apesar que a gente tenha a morte do Groot, mas eu não sentia esse clima de um perigo realmente grande. Nesse filme, como o Rocket já fica em coma no início, ele já cria todo esse senso de urgência, que eles têm que ir para poder pegar o negócio, o código para poder salvar ele. Dá a sensação de que... Mas assim, com o Rocket eu não fiquei preocupado. Porque como ele era ali o tema central do filme, né? Era aquele que faz o filme rodar. Eu senti que o Rocket que eles iam conseguir salvar ele. Então o Rocket eu fiquei despreocupado. Mas eu confesso que o Peter Quill, no finalzinho, eu fiquei, será? Eu achei que o Drax ia morrer. Realmente eu achei que o Drax ia morrer porque eles começaram a falar muito porque o Drax é um idiota, o Drax é isso e tal. Eu achei que ele fosse tipo assim, eu achei que para ele mostrar a importância, ele fosse talvez se sacrificar pela equipe. Tá. Então eu tive essa impressão. Mas no final ninguém morre, né? Apesar de os Guardiões originais ali se separarem, mas ninguém morre. E aí a gente tem esse encerramento, né?
essa coisa de quem vai e quem fica. Os Guardiões em si, o time Guardiões da Galáxia continua ali sob a liderança do Rocket, o time continua, mas não dá uma sensação de que vai ter mais filmes sobre os Guardiões da Galáxia. Fala assim que o Star-Lord vai voltar. Não, mas eu falo assim, a questão dos Guardiões da Galáxia, né? Que a gente vai comentar mais realmente no outro vídeo só sobre as cenas pós-crédito, mas a cena pós-crédito mostra uma nova formação dos Guardiões. Sim, sim. E eu falo que no final do filme, como eles vão se separando, dá a entender que não vai ter mais os Guardiões assim mesmo. Não vai ter mais filmes do Guardiões. Mas eles mostram uma nova equipe e falam assim, então vai ter alguma coisa ali. Pois é, mas ao mesmo tempo, no finalzinho... Da segunda, né? Depois da segunda cena pós-crédito, fala que assim, Star-Lord vai voltar. Não falou que os Guardiões da Galáxia vão voltar, falou que Star-Lord vai voltar. Então me deu a sensação de que, tipo assim, os Guardiões da Galáxia vão ficar no canto deles por algum tempo. E vai ter alguma coisa com o Peter Quill, né? É. Eu acredito que por essa frase que você falou, realmente vai ter talvez alguma coisa do Peter Quill. E os Guardiões talvez vão ficar um pouco na geladeira, assim, mas por questão de que eles não devem saber ainda o que fazer com os Guardiões. Lógico que não sabem o que fazer com os Guardiões. O James Gunn saiu. Pois é. E uma coisa que eu achei assim, legal foi esse desfecho de cada um, né? O que eu fiquei mais surpreso, né, realmente, foi o da Nebulosa. Eu não esperava que ela... eu vou cuidar da cidade aqui. Eu não esperava que ela fosse sair daquela forma. Eu achei que a relação da Nebulosa com a Gamora também ficou bem legal. Ficou parecendo duas irmãs meio que tipo, olha assim, né? Então, isso eu acho que é o mais legal dos Guardiões da Galáxia, né? A relação deles é muito verdadeira, assim, né? A gente consegue identificar muita coisa de família mesmo, né, dentre eles. E uma coisa que eu esqueci de comentar na parte sem spoiler, mas vou aproveitar e falar aqui, é que eu achei a estética do filme muito criativa, assim, muito criativa. Teve no início, aquele centro lá, aquele tipo, laboratório lá que era meio orgânico lá. Sim. Achei muito criativo. Achei mais criativo, por exemplo, do que o Quantumania. Sim, sim. Aí nesse filme também achei muito legal o uso Eu achei das próteses de maquiagem de vários dos ETs e daqueles bichos que o Alto Evolucionário criou lá. Eu achei interessante que não é só um monte de CGI, você vê que são pessoas com aquelas... com máscara e tal. E eu acho que é isso, né? Assim, eu gostei bastante do filme, você também gostou, né? Gostei. Dos filmes da Marvel, assim, do ano passado pra cá, eu diria que foi o melhor. Não, eu diria com certeza foi o melhor, acho. É o que tem um roteiro mais... Você não sente muita falha, muito furo de roteiro, é o que dá um sentimento... Eu saí feliz do cinema, eu falei assim, que filme bacana. Gente, então muito obrigado para você que ficou até aí, assistiu esse vídeo. E não deixa de comentar aí o que você achou de Guardiões da Galáxia Volume 3 e deixar um like aí também, né? Um abração e até o próximo vídeo. Vamos deixar mais vídeos aqui do lado para vocês. Falou.